ação da areia de batalha é muito quebrado, porque ela empurra as tropas. Ela empurra as tropas Ela empurra as tropas pro lado. É incrível. O Dragão Esqueleto é uma carta esquecida, porque temos opções muito melhores. A Torre de Bombas também está esquecida, infelizmente. Mas estava mais esquecida há muito tempo atrás. Mas pode fazer um bom trabalho. O Morteiro é uma carta que, se você não defender, ele pode morrer. E a sua evolução é quebrada, porque ele pode... É muito quebrado, porque ele lança um Goblin. Muito boa. Com uma pedra. Além de ter mais velocidade de impacto. O Corredor é uma carta muito amada, que é utilizada em Corredores 1.6, mas morre para o canhão. Mas quase que o canhão morre. A Máquina Voadora é perfeita para deck de recrutas reais, mas não tá no meta hoje em dia. O Bebê Dragão é uma carta aérea, ou seja, pode parar com tudo isso. O Bebê Dragão evoluído pode parar uma mini P.E.K.K.A, impressionante. A Curadora Guerreira pode, com um combo de servos, pode parar uma torre, é muito incrível. Mas se você tiver um feitiço como foguete, você pode lançar nessa curadora aí pra acabar com eles. Mas não é um combo tão ruim. Gelo paralisa as tropas inimigas. E pode ser utilizado como situações dessa aí. A Gigante das Runas é a pior carta do jogo. Apenas atrás da Cabana de Bárbaros. Porque, pelo amor de Deus, essa carta não consegue nem levar uma torre. Essa carta precisa de buff. O Veneno é uma carta boa, se for utilizada corretamente. Pode parar até as 3 mosqueteiras, que acabaram de ter um rework. A Tesla é uma construção muito boa, porque quando não tem inimigos por perto, ela simplesmente fica assim, deitada, mas morre para o gigante real. E a sua evolução, meu amigo, é uma das evos mais quebradas, porque pode parar corredor com morcegos juntos. E quando ela abre, ela solta um raiozinho no chão. E o que faz uma dessas evos mais quebradas do jogo. Os eletrocutadores podem parar o gigante real. A fornalha. A fornalha é uma carta muito boa, porque mesmo não dando dano em área, os espíritos de fogo dão dano em área. Ou seja, se ela pode counterar várias cartas, como Horda de Servos, né? Muitas cartas. A fornalha evoluída gera um espírito de fogo a cada ataque. É muito legal a fornalha. E eu esqueci de falar um detalhe.
A fornalha é a única carta que é uma que eu sei que todo mundo sabe essa característica sobre a fornalha, mas tipo, ela é a única carta que era uma construção que foi transformada em tropa. O caçador, uma carta perfeita para deck de Arena 10. E a sua evolução, pô, mas o caçador é só bom por causa da evolução, tá, gente? Pode parar o corredor, lava round. Essa evolução não tem limites, na minha opinião. O dragão infernal normal, ele pode parar um gigante, porque ele dá um dano muito grande, 422 na sua carga completa. Ou seja, são 422 de dano. São 422 de dano por 0,4 segundos. E a sua evolução pode parar o gigante, obviamente, com mais alguns tanques, mas morre para o mago elétrico. Mago elétrico é uma carta lendária e é muito boa, porque ela pode resetar cartas como Príncipe das Trevas, Príncipe, Spark, Dragão Infernal, enfim, muitas cartas. O Goblin Demolidor é uma carta muito doentia, que eu não quero falar nesse vídeo. A Fênix é a pior lendária, eu nunca vi uma lendária tão ruim, porque essa carta só dá 207 de dano, mesmo ela revivendo, os pontos de vida do seu ovo, são de só 240. Eu nunca usaria uma carta dessas no meu deck, sendo sincero. Mas tem um lado bom dessa história. Ela tem dano de morte, ou seja, ela pode, quando ela morrer, ela vai dar um daninho de 163. O Arqueiro Mágico é uma carta que não tem bosta nenhuma de vida, que morre até pra bola de fogo. Às vezes assim é uma carta boa. A encomenda... Esqueci. A Escavadeira de Goblins é a melhor carta. É melhor do que a própria evolução. Tipo, olha isso aqui. Vai ver no final desse vídeo que... Vai ver no final desses detalhes que... Vai ter nada. Ó, aqui tá 240 e 26. E aqui, 200 e 426 contra... R$866. Mano, essa carta é muito boa sem a evolução. Essa carta é muito boa sem a evolução. É incrível. O Lenhador é bom só por causa da evolução. Mesmo tendo uma velocidade de impacto muito alta, muito baixa, ele ainda não dá um dano considerável, bora dizer assim. Porque o seu machado dá um dano de 256. Pera aí, gente. Dá um dano de 256. Mas ainda não tá no meta o Lenhador. Mas ainda tem muita história pra viver. E a sua evolução, meu amigo, solta um fantasma com vida infinita dentro de campo. Mas tem um lado bom nessa história.
Mesmo essa Evo sendo um pouquinho quebrada, o que é quebrado? Mesmo essa Evo sendo um pouquinho quebrada, ela, mesmo sendo quebrada, mesmo essa Evo sendo quebrada, ela ainda tem um ponto fraco. O seu fantasma não tem vida infinita, como todo mundo acha. Mas quando a fúria acaba, o fantasma some. Ou seja, ainda é uma Evo quebrada, mas não tão quebrada como a do caçador. A bruxa sombria é perfeita para deck de golem, mas hoje em dia não tá no meta. O rei esqueleto é uma carta que dá dano em área, ou seja, ele pode acabar facilmente com exército de esqueletos. É muitas cartas. O Cavaleiro Dourado é um campeão bom. Que olha o que ele faz. O Mineiro Bombado é uma carta que não dá dano em área, pelo contrário, ela pode dar um dano gigantesco por causa do seu, como é que diz? Por causa da sua habilidade e também por causa da sua, também por causa do seu, também por causa da sua escavadeira, que dá um dano muito grande na sua carga completa. O Gigante, agora indo para 5 de Elixir. O Gigante é um tanque decente. Um tanque decente com muitos pontos de vida. Sendo só utilizado em bom combo. Os Bárbaros é uma carta super estimada. Porque eles dão um dano bom, mas tipo, não estão no meta hoje em dia. Mas morrem para vários feitiços, como Foguete, Bola de Fogo. Podem ser até separados pelo tronco. Os Bárbaros evoluídos podem parar um combo de Cavaleiro com Mago Elétrico e Mosqueteira. É incrível como essa evolução consegue fazer isso. O Mago é um mago que não é muito utilizado, porque ele é um mago que dá mais dano. Sim. Ele é um mago que dá mais dano. Sim, mas ele não tem muitos pontos de vida. Sim, mas ele não tem muitos pontos de vida. Inclusive, os pontos de vida dele são o que a mini P.E.K.K.A dá de dano. Isso mesmo que você ouviu. Porque se você for reparar, o mago tem 755 pontos de vida. Sim. Mas se você for olhar aqui, dano 755. Ou seja, uma paulada exata da mini P.E.K.K.A consegue parar o mago. É incrível. E o mago consegue derrotar essas cartas aí. Mas não morre para mini P.E.K.K.A. Mas morre para mini P.E.K.K.A. E a sua evolução é boa. Boíssima. A Torre Inferno pode parar o Gigante e todos os tanques do Clash Royale. A Bruxa só é boa por causa da evolução, mas ela pode parar um combo desses aí. E a sua evolução não é páreo pro veneno.
O balão é uma carta muito quebrada, porque ela dá um dano muito grande de 640. O príncipe é uma carta quebrada, porque no seu dano de carga dá mais dano do que a mini P.E.K.K.A. Ou seja, essa carta não é uma carta muito recomendada para ficar em leve. Porque se você souber usar o príncipe, você vai conseguir vencer qualquer partida. Se você souber usar mesmo o príncipe, se você souber usar quando colocar ele, em que momento colocar ele, você vai conseguir vencer qualquer partida, meu irmão. Então, se você tiver o príncipe no seu deck, você vai conseguir counterar muitas cartas com essa carta. A Roda de Servos é uma carta não muito boa, porque ela para o gigante, sim, mas é páreo para o mago. A carta que eu acabei de falar. A Domadora de Carneiro é uma carta lendária, sendo uma das lendárias mais caras, mas é um mini tanque decente. Ai. O Cemitério é uma carta que só vai funcionar se tiver gelo ou veneno no deck. E também serve para deck de Splashard. Os Patifes são uma carta boa, porque eles são 3 unidades. Podem parar facilmente várias cartas. O Lançador é uma carta muito irritante, porque além de dar muito dano, além de dar um dano decente, ele pode parar com muitas cartas, como Ariete, Mago Elétrico, Mago, enfim, muitas cartas. O Executor é um mini tanque decente, porque ele pode parar com cartas que dão dano em área, mas não morre para P.E.K.K.A. E a sua evolução empurra as tropas para trás, ou seja, essa evolução é meio quebradinha. O Carrinho de Canhão é uma... O Carrinho de Canhão não é um canhão decente. É tipo um canhão... É tipo um canhão, um carrinho. A Máquina Goblin pode dar um dano bom no seu foguetinho. É bom comparado a várias cartas. A Rainha Arqueira é uma carta muito boa, porque a sua habilidade é ativar manto de camuflagem. Ou seja, ela pode ficar invisível, atirar várias flechas para os adversários. E pode parar uma P.E.K.K.A. com os esqueletos, utilizando a sua habilidade. É incrível como essa carta consegue counterar várias cartas. O Monge não tá no meta hoje em dia, porque obviamente o Monge de 4 de Elixir era muito melhor do que o Monge de hoje em dia. Porque o Monge de 5 de Elixir... Sim, mas o Monge de 4 de Elixir não era a ponto de ser insuportável. Não chegava ao ponto de ser insuportável. Mas era uma carta boa. Não era uma carta tão quebrada como Mega Cavaleiro, mas ainda assim é uma carta boa se você souber utilizar. O Goblinstein é uma carta
que não tá no meta, mesmo sendo um campeão. Mesmo sendo um campeão. Porque hoje em dia ninguém tá usando o Goblinstein. Agora chegando para 6 de Elixir. O foguete é um dos melhores feitiços, porque pode parar várias cartas, como Mini P.E.K.K.A, Mago, Bruxa, Mosqueteira, enfim. Gigante Real é uma carta muito boa, porque pode parar muitas cartas, como Canhão, Tesla, enfim. Carrinho de canhão. E a sua evolução é muito quebrada, porque além de conseguir parar o canhão, ele dá dano quando ele atira. Ele não só dá dano nas tropas, ele não só dá dano nas construções, como também dá dano em tropas que estão atirando nele. Ou seja, essa Eva é quebrada. O Esqueleto Gigante é uma carta muito quebrada, porque dá um dano muito grande na sua bomba, o que faz com que o Esqueleto Gigante seja uma carta muito boa. O Relâmpago pode parar uma defesa de bruxa com mosqueteira. A Cabana de Bárbaros, não vou nem falar. O Goblin Gigante é um tanque decente, com 2 Goblins Lanceiros nas costas. E o Goblin Gigante é uma carta muito boa, porque ele começa a lançar Goblins quando tá acabando. E pode levar essa torre se você não defender. O Bárbaro de Elite é counter da última carta que eu falei. A X-Besta tá no meta porque pode parar várias cartas, como Caçador. Enfim, Mini P.E.K.K.A também pode parar Mini P.E.K.K.A. A Spark é a carta que dá mais dano no jogo. Um dano de 1331, counterando várias cartas. Mas morre por um Mago Elétrico. O Coletor de Elixir só funciona se o seu adversário não tiver feitiço no deck. E nem mineiro. A Imperatriz Espiritual só pode castar 2 tipos de Elixir, 6 de Elixir e 3 de Elixir. E se bobear, pode matar até a Mini P.E.K.K.A. A forma de 3 de Elixir é... A forma de 3 de Elixir é terrestre, dá dano terrestre, obviamente. A Bandida Líder é o campeão mais quebrado, mas é o campeão mais caro, custando 6 de Elixir. E é muito bom porque pode parar cartas como Mosqueteira, Cavaleiro, enfim, muitas cartas. Pera aí, gente. É que infelizmente eu parei ali. Então, vamos para a carta de 7 de Elixir. A P.E.K.K.A é um tanque muito bom, porque ela dá um dano muito grande de 816. Então, essa carta merece alguns nerfs, porque ela tá muito quebrada hoje em dia. E se não for nerfada, pode acabar destruindo o jogo. E a sua evolução é muito quebrada, porque quando ela derrota algum inimigo, ela se cura. Ou seja,
Ela pode dar muito dano na sua torre se você não defender. E lá vamos nós. Então, o Mega Cavaleiro é a carta mais quebrada que eu já vi na minha vida. Porque eu tenho Mega Cavaleiro, mas não muito bom. Mas tipo, essa carta é muito quebrada. Ela dá um dano muito grande no seu Sato de 537. Pode matar uma bruxa com só 2 pauladas e um salto. O dano é muito comparado ao da máquina Goblin. O dano de geração é o que dá... O dano de geração é o de 430, o que já é muito. Ou seja, se você não souber usar essa carta, você pode desistir do jogo. Mas você que tá aí tentando subir de arena, você ainda não tem essa carta. Mas eu tô apresentando todas essas cartas para você já ter noção o que é o jogo. E a sua evolução, meu amigo, essa evolução pode parar muitos combos. Como gigante com arqueiras, como príncipe e bruxa, enfim. Esses combos são insuportáveis, mas o que não é mais insuportável do que esses combos, um Mega Cavaleiro evoluído. O Gigante Elétrico é a pior carta de 7 Elixir, porque ela não é um tanque muito decente e não dá um dano muito grande. O Lava Round é uma carta que dá pouquíssimo dano. E até os Lava Pups dão mais dano do que o Lava Round. Ou seja, essa carta é só boa por causa dos pontos de vida. O Golem é a carta que tem mais pontos de vida no jogo, com um total de 5.120 pontos de vida, sendo muito grande essa quantidade de pontos de vida. E por fim, com 9 de Elixir, temos as 3 Mosqueteiras, que acabou de merecer um rework. Ou seja, elas acabaram de ter um rework e agora elas estão assim. E agora dão dano corpo a corpo quando as tropas estão perto demais. E eu apresentei todas as cartas do Clash Royale. Sim, gente, o vídeo tá com 1 hora. Enfim, agora a gente vai aprender sobre as raridades das cartas. Enfim. Vamos lá. Vamos começar com a raridade comum. Enfim. A raridade comum é servida para cartas que não tem uma habilidade, mas tem uma mini habilidade. Que não tem uma habilidade, a raridade comum, tá, gente? A raridade rara é uma carta que tem uma mini habilidade. A raridade épica tem uma raridade pequenininha. A raridade lendária tem uma habilidade média, uma habilidade que não é muito mostrada. Já a raridade campeão tem a sua própria habilidade, né? Enfim, como eu tava falando, a gente já falou sobre todas as cartas do jogo, ou seja, você deve estar com esse deck. Então, já falou sobre as raridades, sobre as cartas. Enfim.
Então, gente, esse tutorial é meio longo, mas vocês devem estar aprendendo, né, gente? Então, se você chegou até aqui, comenta aí, eu gosto de Clash Royale, tá bom, gente? Mas isso não quer dizer que o vídeo acabou, tá, gente? Então, gente, eu vou puxar mais uma partida com esse deck pra eu mostrar pra vocês, né, gente? Afinal, não tem quase ninguém jogando nesse horário. Então eu vou cair contra um cara muito ruim, provavelmente. O nome do cara é João. Então, sempre começo colocando uma carta atrás da Torre do Rei, sem ser feitiço. E eu não vou gastar flechas nesse barril. O cara já colocou o Cavaleiro Dourado. O cara já colocou o seu cavaleiro para campo. Então, bola de fogo. Mosqueteiro aqui. Meu amigo, tá na hora do contra-ataque. Esse posicionamento de gigante não foi muito bom. Flechas nesse barril. E agora vamos jogar outra mini P.E.K.K.A. E ele já jogou a bruxa dele pra ciclar, né, gente? Eu já vou jogar minha bolinha de fogo. Ai, não. Gastei elixir à toa. Servos pra counterar esse corredor, pra ele não levar a nossa torre. Mas a nossa torre ficou com muito poucos pontos de vida. A gente já counterou esse mago elétrico com as arqueiras. Pior que o deck do cara não é muito apelão, sendo sincero. O cara já colocou a mini P.E.K.K.A. pra defender esse cavaleiro. E o cara já colocou a bruxa evo dele pra jogo. Infelizmente a gente perdeu essa torre. Mas a gente vai levar essa bruxa dele, né, gente? Mas eu duvido ele defender esse combo. E tô falando sozinho aqui porque, tipo... Ainda dá pra levar a torre dele, né, gente? Não dá. Infelizmente a gente perdeu. Enfim, mas se você tá na Arena 1, eu já falei que você tem que colocar uma carta atrás da Torre do Rei sem ser feitiço, tá, gente? Enfim, gente, se você... Então, agora que eu já falei sobre todas as cartas do jogo, como usar elas, enfim, você usa o cavaleiro quando ele é uma ótima carta defensiva e não ofensiva. Você usa as arqueiras para se defender e não para atacar. O gigante é uma carta ofensiva, obviamente, e é um ótimo combo com as arqueiras. Os servos você só usa na defesa. A mosqueteira até pode ser utilizada no ataque, mas tem pouquíssimos pontos de vida. As flechas você só usa na defesa, ou às vezes você usa até para defender cartas que você está atacando. A bola de fogo você também só usa na defesa.
mas é a mesma coisa das flechas. E a mini P.E.K.K.A serve para os dois. A mini P.E.K.K.A é uma ótima carta ofensiva e também defensiva. Enfim. Gente, se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, então me fala aí nos comentários o que você aprendeu hoje. Mas esse vídeo vai ficar por aqui, tá, gente? Esse vídeo de tutorial foi muito longo, tá? Esse vídeo tem mais de 1 hora de vídeo. Sim, 1 hora. Mas esse vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até a final. Eu gastei 1 hora desse feriado de Consciência Negra para fazer esse vídeo. Mas obrigado a todos que você aguentar, todas as pessoas que aguentaram esse vídeo. Mas você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, né, gente? Mas esse vídeo é só para os iniciantes do Clash Royale. Enfim, se inscreva no canal, deixa o like. Tchau, até o próximo vídeo. Pode sair do vídeo. Pera aí que o vídeo ainda não acabou, tá, gente? A maioria das pessoas já saíram do vídeo nesse momento. Enfim, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Ah, esqueci. Eu consegui outra evolução. Sim, é isso que vocês estão vendo. Eu consegui o Dragão Infernal evoluído e consegui também a Bandida Líder, Mega Cavaleiro. E também eu desbloqueei o meu primeiro campeão. Isso mesmo. O meu primeiro campeão foi o Rei Esqueleto. Meu segundo foi o Cavaleiro Dourado. Depois, sabe o que veio no meu terceiro baú? Meu terceiro baú de campeão? É isso mesmo que você tá vendo. Bandida Líder. Eu também consegui Mega Cavaleiro. E também eu tô usando o Príncipe no meu deck, porque ele é mó apelão, sendo sincero. Eu também tenho alguns Coringas aqui. Tenho 200 Coringas normais, comuns. Mas eu não vou usar eles agora, tá, gente? Não vou. Só vou usar eles quando meu cavaleiro tiver nível 13. Quando meu cavaleiro tiver nível 14, daí eu uso eles. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, até o próximo vídeo aqui no Bruno1615. Tchau, agora acabou mesmo.